Meu querido irmão, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, verso 1. Romanos 3, 1. Eu farei a leitura dos versos número 1 a 8, nesta noite. Romanos 3, 1. Se você abriu, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai, no culto ao Senhor que prestamos nessa noite, temos este ato de edificação, onde lemos a porção da Tua Palavra e teremos a explicação e a aplicação dela à nossa vida. Rogamos de já, ó Deus, em Cristo Jesus, humildemente, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, ler e compreender o que aqui está posto. E mais do que isso, Senhor, ver a palavra aplicada à vida de cada um de nós, de modo a nos transformar de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, a começar em mim, dá-me a graça de ser encontrado fiel, o que o Senhor requer dos Teus despenseiros. Assim olhamos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Assim diz a palavra do Senhor, Romanos 3, 1 a 8. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Amém. Uma das atitudes que nós, como pecadores, temos quando estamos diante do nosso próprio pecado e fomos apanhados nele, é tentar nos justificar. Eu creio que essa atitude ela é perceptível desde as crianças até os de maior idade. Então, crianças, quando seu pai ou sua mãe apanha você fazendo alguma coisa errada, você primeiro apresenta o argumento dizendo, fui eu mesmo, ou você vai tentar explicar por que você fez aquilo? O que você vai fazer? Não, pai, quebrou porque eu peguei porque isso, eu peguei porque isso. Mas essa atitude infantil não é só das crianças, é também dos adultos. E aqui os cônjuges. Quando um cônjuge apanha o outro em alguma falha, portanto, um pecado, qual é a nossa fala? Pequei. Pequei. Ou nós vamos tentar nos justificar. Não, eu fiz, mas... Pronto, esse mais aí já é a prova clara que você está querendo o quê? Se justificar. Na verdade, nenhum de nós quer ser condenado. Nós sempre queremos apresentar uma razão para fugir da nossa responsabilidade e dos efeitos das nossas práticas. Mas não pode ser assim. Não deve ser assim.
E jamais será assim diante de Deus, que é santo, que é justo, que conhece todas as coisas perfeitamente, e que inclusive nos conhece, e que nos esquadrinha, e que sabe o que está no nosso coração. Até a palavra que não nos saiu à boca, Ele já sabe. Então como é que nós vamos nos ficar diante de Deus? E o interessante é que mesmo diante disso, ainda assim nós continuamos o quê? Tentando fazer exatamente isto. Mas nós podemos olhar para esse texto, irmãos, e aprendermos que não há desculpa, porque pecamos, porque somos pecadores. E essa situação não era diferente com os judeus, que tentavam também de algum modo fazer isto, se justificar, o que era impossível e continua sendo. E aquela prática dos judeus parece ser também a nossa prática hoje como igreja. Mas esse texto vai nos mostrar que tanto gentios como judeus são indesculpáveis, e a condenação dos judeus é justa, como também a nossa o é. E isso o apóstolo Paulo faz muito bem nesse texto, provar isto, que é justa essa condenação. Para que a gente entenda isso melhor, é necessário que a gente acompanhe um pouquinho o que está acontecendo aqui. E eu queria que você voltasse sua Bíblia, por favor, e fosse para o capítulo 1. No capítulo 1 de Romanos, dos versos número 1 até o verso número 7, o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho de Deus, não de homens. Capítulo 1, verso número 1 a 7, ele apresenta o Evangelho. Do verso número 8 até o verso número 15, ele tenciona levar este Evangelho até Roma, e está ali com os irmãos e compartilhar os dons que ele recebeu. Do verso 16, 17 do capítulo 1, ele faz a definição do Evangelho. Aqui é o primeiro ponto que eu queria que você chamasse a sua atenção. É que ele diz que este Evangelho é para que a justiça de Deus seja manifesta e seja para a salvação tanto de judeu como também do grego. Então todos carecem do Evangelho. E a pergunta que poderia ser levantada é a seguinte: por que eu preciso do Evangelho? Por que eu preciso ser salvo? Assim, a partir do verso número 18 do capítulo 1 até o verso 20, por favor, do capítulo 3, Paulo vai mostrar que todos, sem exceção, precisam do Evangelho porque são culpados diante de Deus. E aí, como ele está fazendo esse arranjo sistemático, como ele está mostrando parte a parte, o primeiro grupo que ele vai focar é exatamente os gentios. Então ele vai trabalhar a questão da condenação justa dos gentios, a partir do capítulo número 2, verso 1, até o verso número 16, mostrando, os gentios estão condenados, e isto é justo, porque mesmo sem lei, eles vivem de acordo com a lei, porque há o princípio da lei gravado no coração, e isso os torna diante de Deus o quê? Indesculpáveis. Mas aí os gentios poderiam olhar, os judeus poderiam olhar para os gentios e dizer: está vendo? Vocês são passivos de condenação, mas eu não. E Paulo vai dizer: não, o Evangelho foi dado tanto para gentios, como também para o quê? Judeus. De sorte que, a partir do verso de número, contemple comigo, 17 do capítulo 2, até o verso 8 que nós lemos hoje, Paulo vai mostrar que os judeus também estão debaixo de condenação. E o que é que os condena? Primeiro, versos 17 a 24, sua hipocrisia. Eles têm a lei, mas não vivem de acordo com a lei. Só isso aí já bastaria, né? Depois, a sua confiança nos ritos. Sou circuncidado. Verso de número 25 até o verso 29. Também isso não salva. Finalmente, a sua incredulidade. Então vocês são hipócritas, vocês confiam nos ritos e vocês são incrédulos. Por isso são condenados. Todavia, quando você tem essa última porção aqui deste arranjo do apóstolo Paulo, você vai ter aqui o arremate, para que nenhum judeu possa dizer: eu escapei. Não, não tem como. Então Paulo vai apresentar 3 argumentos aqui, para mostrar que a condenação dos judeus, ela é o quê? É justa.
Em outras palavras, Deus não está sendo injusto quando condena os judeus. E o que é que Paulo apresenta? Então, nos versos de número 1 e 2, os judeus são condenados por sua incredulidade. Versos de número 3 e 4, eles são condenados por sua infidelidade. E os versos de número 5 a 8, eles são condenados por sua pecaminosidade. Incredulidade, infidelidade e pecaminosidade. Gravou? Então vamos analisar a primeira, incredulidade. Observe bem que ele começa dizendo, observe agora os versos 1 e 2 assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Então, se os judeus são condenados, qual é a vantagem de ser judeu? Qual a utilidade da circuncisão, que são os dois argumentos anteriores? Paulo não tem vantagem nenhuma. Eu vou ser judeu só por ser, e vou ser condenado com os demais? Aí talvez alguns diriam assim, né? Não, não tem vantagem nenhuma não. Mas Paulo nega isso, ele diz, tem vantagem sim. Veja o verso 2, muita. Vocês têm muita vantagem, em todos os aspectos. Agora ele escolhe um para destacar. Primeiramente, porque para vocês foram dados o quê? Os oráculos de... Então ele está dizendo, sabe qual é a grande vantagem? É que vocês receberam a palavra de Deus. A vocês foram confiados os oráculos de Deus, a lei. Vocês foram receptores primários. Foram vocês que receberam a revelação de Deus. Quando Deus decidiu se revelar, Ele escolheu um povo e vocês foram um povo escolhido. Mas o que vocês deveriam fazer, acompanhando esta bênção, era crer. E vocês não creram. E lembre-se que o Evangelho vai sendo revelado de quê? De fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Então Paulo está mostrando aqui para esses leitores que a primeira razão pela qual esses judeus poderiam ser condenados é porque, tendo recebido a palavra de Deus, eles não creram. E aí você pode dizer, mas pastor, qual é a importância disso? É toda. Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 1. Nesse evangelho, segundo escreveu João, logo no início você tem algumas ocorrências da palavra fé, que eu quero destacar para vocês, tá? Por favor, veja comigo. Tendo falado acerca do Senhor, no verso 7 do capítulo 1 de João, nós temos assim: este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a quê? A crer por intermédio dele. Verso 11: veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem. Por favor, acompanhe comigo. Agora você vai para o capítulo de número 1, verso 50. Aos que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Agora verso de número 11, capítulo 2. Com este deu Jesus a princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele. Verso 22 deste capítulo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos do que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Agora vá para o capítulo 20 de João, por favor, que é o capítulo onde contém os versos principais, verso de número 30, João, capítulo 20, verso de número 30, olha o que é dito: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu. Então tudo que foi escrito foi uma bênção, mas era para ser o que? Acompanhado de fé. E os judeus creram? Nem todos.
Veio para os que eram seus, e os seus o quê? Não receberam. Primeiro motivo, incredulidade. Vocês receberam a palavra e vocês não creram. Isso aqui já seria motivo para condenar? Com toda certeza. Mas aí o apóstolo Paulo caminha e apresenta um segundo argumento, que está aí no verso de número 3 e 4. Ele diz assim: e daí? Perceba bem que ele vai linkar a incredulidade com o segundo argumento, que é a infidelidade, tá? Ele vai dizer assim, e daí? Se não creram, né? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Ele está dizendo, olha, eles receberam a palavra, mas eles não creram. O fato deles não crerem, isso vai atrapalhar? Aí a resposta dele: de maneira nenhuma. Seja Deus o quê? Verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venha vencer quando fores o quê? Julgado. Vamos entender isso aqui. Se diante da palavra eles forem incrédulos, diante da aliança, o que eles deveriam ser? Fiéis. Se nós entramos em relação pactual com o Senhor, como aconteceu com aqueles judeus, o que se esperava que eles fizessem? Que eles fossem fiéis ao Senhor, ao seu esposo, que eles não traíssem, que eles não abandonassem a Deus, que eles não se apegassem a estranhos deuses, abandonando ao Deus verdadeiro. Mas a pergunta que você tem que fazer é: o que é que eles fizeram? E a resposta clara pode ser dada olhando para o texto do profeta Oséias. Você lembra de Oséias, o profeta? Oséias foi um profeta que foi ordenado que ele casasse com uma mulher adúltera. E essa mulher adulterou, teve filhos com outros, e abandonou esse marido, e desprezou esse marido, e esse marido com amor, trazendo, até que finalmente aconteceu esta união. Mas a despeito da infidelidade dela, a mulher, o esposo continuou o quê? E quem é esse esposo fiel? O Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, vocês deveriam ser condenados, porque vocês foram infiéis a Deus. E aí o apóstolo Paulo usa no seu argumento, mostrando que Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus fiel, é o Deus que cumpre a sua palavra, na sua aliança, trazendo para nós um exemplo. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Salmo de número 51. Salmo de número 51. Você bem sabe que este salmo é o salmo em que Davi, tendo sido confrontado pelo profeta Natã, naquela ocasião ele tinha pecado contra o Senhor e contra os homens, e adulterado com Batseba, e ele ficou um tempo escondendo esse pecado. Salmo 32 explica isso: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Então Natã é levantado pelo Senhor e levado à presença do rei Davi para confrontá-lo em seu pecado, ok? E ele escreve este salmo. Eu vou ler a partir do verso 1, por favor, acompanhe comigo. Diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Veja que ele já está confiando não em si mesmo, mas em Deus, que tem poder e bondade para se compadecer, para ser misericordioso, ok? 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Agora leia o verso 4, por favor. Então Davi está dizendo: Senhor, eu tenho consciência diante do Senhor que eu transgredi a tua lei, eu pequei contra o Senhor,
Davi não está dizendo aqui que ele só pecou contra Deus, porque ele pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias, ele pecou contra suas esposas, ele pecou contra os seus filhos, ele pecou contra os cidadãos do reino, ele pecou contra todo mundo, mas a consciência dele aqui está naquele que é o maior. Quem é? Deus. Então ele diz: Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Então ele está dizendo: Senhor, eu fui infiel ao Senhor. Não importa os outros, eles terão o seu momento, mas a primeira atitude de Davi é: eu fui infiel contra Deus, porque todo pecado é contra Deus. Mas o que era requerido dele era o quê? Fidelidade. Aí vem a segunda parte desse verso, que é aquela citada em Romanos 3. Veja o que é dito, de maneira que serás tido por justo no teu falar. Quando Deus diz assim: você pecou, Deus está sendo justo quando diz que eu pequei? Puro no teu falar. E ele diz: e puro no teu quê? Está condenado. Davi está dizendo: o Senhor é justo, eu que sou injusto. Então, se o Senhor disser que eu pequei, eu pequei. E se o Senhor me condenar por causa desse pecado, eu estou condenado, porque eu fui o quê? Infiel. É isso que Paulo está dizendo. Aí, voltando lá para Romanos, ele disse: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro. Deus é verdadeiro quando diz que eu pequei? E quando eu digo: não fui eu, foi por isso, foi por aquilo, eu estou sendo mentiroso, mas Deus está sendo verdadeiro. Então, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então Paulo está dizendo o seguinte: a segunda razão pela qual você, judeu, deveria ser condenado é porque você é infiel. Porque bastaria um só pecado para você ser condenado. E será que a gente comete só um? Então estão condenados pela incredulidade, porque tendo a lei não creram como Deus ordenou, e estão sendo condenados pela infidelidade, porque quebraram a lei, adoraram a falsos deuses, se prostraram diante deles e abandonaram ao Deus vivo e verdadeiro. Condenados. Segundo argumento. Mas aí tem o terceiro e último, que está aí: pecaminosidade, falta de santidade. Primeiro, qual? Incredulidade. Segundo, infidelidade. Terceiro, pecaminosidade. Vamos ver o verso 5? Olha o que é dito: mas Paulo está aqui falando como se ele estivesse pensando numa conversa, tá? Com um judeu, imaginando quais seriam as objeções que eles levantariam. Então ele está dizendo: mas, olha só a que ponto vai o ardil humano, tá? Se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Sabe o que eles estão dizendo aqui? Ô Paulo, apóstolo, entendi tudo, incredulidade, infidelidade, mas pense bem, se o meu pecado fez com que a justiça de Deus aparecesse, então, silogismo terrível esse, né? Que lógica terrível. Peco, a justiça de Deus aparece. Então, quanto mais eu pecar, mais a justiça de Deus ficará evidenciada. Ele está dizendo o seguinte: vamos pecar um bocado, vamos nos entregar, porque aí mais e mais a justiça de Deus vai ficar conhecida. Esse argumento é um argumento santo ou pecaminoso? É lógico, não é lógico? Mas é pecaminoso. Aí Paulo diz, sabe o quê? Veja o verso 5. Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Então ele está dizendo: olha,
Por isso mesmo ele tem que aplicar a ira. Porque você pecou. Aí a pessoa poderia dizer assim: então, estou certo, vou fazer mais. Aí verso 7. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou ainda eu condenado como pecador? Veja, a pessoa é insistente. Pois é isso mesmo, Paulo. Então vamos pecar mais, porque além da justiça, a verdade de Deus vai ficar em evidência. Será isso? Vamos pecar mais? Para mostrar os atributos gloriosos do Senhor? Os atributos gloriosos de Deus são evidenciados no pecado ou na santidade? Para o seu povo. Na santidade. Abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, Antigo Testamento, quinto livro da Bíblia, capítulo 4. Veja como não é pelo pecado que eu glorifico a Deus para que seus atributos fiquem evidenciados, mas é pela prática da santidade. Abriram? Veja só. Vou ler a partir do verso de número 1, capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós que permanecestes fiéis, veja a questão da fidelidade, ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Agora leiam, por favor, o verso número 6 a 8, todos juntos, vamos lá? Guardai-os, pois, e cumpre-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tem a deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que invocamos, e que grande nação a que tenha estatutos e juízos tão justos, com toda esta lei que hoje vos proponho. Então, quanto mais você obedece a Deus, maior fica a evidência do caráter do Senhor agindo na sua vida. Então, Deus não é glorificado na minha vida como servo dele por causa do pecado, não. Ele quer ser glorificado pela santidade. Você entendeu? Então o judeu olhava e dizia: vamos pecar. Vamos pecar porque fica abundante. E esse argumento era tão persuasivo que o apóstolo Paulo trata dele novamente no capítulo 6. Por favor, abra sua Bíblia aí, Romanos 6. E veja como, mais uma vez, essa mesma ideia reaparece. Romanos capítulo 6, verso 1. Olha só. Que diremos, pois? Aqui o ponto é outro, mas a lógica que prevalece é a mesma. Vamos pecar para ser melhor. Que diremos, pois? Verso 1. Permaneceremos no pecado para que a graça seja o quê? Lá era, vamos pecar para ficar lume a justiça de Deus, a verdade de Deus. Aqui é, vamos pecar para que a graça seja mais abundante. Quanto mais pecado, mais graça. Paulo dizendo: não é pelo pecado, não. Deus chamou você à santidade, não foi ao pecado. E aí ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele o quê? Morremos. Então veja, 3 argumentos: incredulidade, infidelidade e falta de santidade ou pecaminosidade.
E aí ele encerra com o verso 8 dizendo: e por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fizemos? Pratiquemos males para que venham bens? Aí Paulo encerra dizendo: quem pensa assim, vamos praticar mal para vir bem? A condenação desses é o quê? É justa. Então os judeus são justamente condenados? Sim. Por quê? Por causa da sua incredulidade, por causa da sua infidelidade e por causa da sua pecaminosidade. Falta de retidão. Pastor, mas eu não sou judeu. O é de coração, né? Judeu é o que é circunciso no coração. Mas não tem judeu nenhum aqui, pelo menos nem de ascendência. Então essa palavra ela não tem nenhuma importância para nós? Tem. Porque a semelhança dos judeus, a igreja hoje pode estar pensando e agindo do mesmo jeito. Vamos explicar isso. Primeiro, você pode estar sendo incrédulo. Quando? Vou repetir novamente. Redundância, né? E de novo. Toda semana você tem o quê? A palavra de Deus. Prega domingo de manhã, prega domingo de noite, prega quarta-feira, prega no encontro das sociedades. Todo dia recebe uma mensagem com a leitura bíblica em um áudio para você ouvir. Todo dia, todo dia, todo dia. A pergunta que você tem que fazer é: de tudo isto que eu recebo, o que é que eu tenho feito? Será que você pode levantar a sua mãozinha e dizer: eu condeno esse judeu, porque ele recebeu e não creu? Você vive a partir do que tem recebido e crê nisso? Você tem que pensar, meu filho. Você tem que pensar. E não adianta você dizer aqui: então agora eu não vou querer saber de Bíblia. Já falei isso também. Não vou querer mais saber, não quero nem me ouvir nada. Porque ainda assim, se você agir como um gentio que só tem o princípio da lei gravado no coração, também você está condenado. Então você já ouviu a palavra de Deus, você já conhece a verdade. Eu espero que alguém tenha pregado essa verdade de forma fiel. No mínimo você já ouviu a leitura. Isso por si só já é razão para você ser condenado, se você não creu. Se esta palavra não vem acompanhada da fé salvadora, está condenado. Mas você vem para a igreja, você fica brincando, fica olhando por lado, olhando no celular. Mas você acha que isso é brincadeira? Pare bem para pensar nisso. Cada vez que você senta nesse banco e a palavra de Deus é pregada e você não recebe com fé, a sua condenação é certa. Pense nisso. Não ache que vir aqui para a igreja, você bateu o ponto, está carimbado, está tudo certo, paguei, Senhor, minha parte já, cumpri minha devoção de domingo, vou agora começar a semana, está tudo certo. Não, a palavra de Deus tem que vir acompanhada de fé. O justo verá pela fé. Você tem que crer. E neste ato de crer, você está sendo convencido pelo Senhor Espírito, por meio da sua palavra, que você é pecador, que você carece de Deus, que você vive tão somente pela graça de Deus, é a misericórdia de Deus na sua vida, senão você seria consumido, que você deve viver em obediência ao Senhor, fielmente diante dEle, é isso. E você não quer. Entra por aqui e sai por aqui mesmo, né? Já disse. Canado, incrédulo, mesmo incrédulo de sempre, mesmo duro, mesmo insensível, mesmo frio. Você acha isso certo? Por causa disso, os judeus foram o quê? Condenados. É justa a condenação, porque vocês têm a palavra e vocês não fazem. Vocês não fazem. Você já pensou, irmão?
Essa palavra foi dada ao longo de muitos séculos. E Deus levantou, está aqui o nome, na primeira página, João Ferreira de Almeida, não é? Desenvolver esse trabalho para traduzir essa Bíblia, nessa versão, para o seu idioma. Quem é que lê hebraico e grego? Poucos, não é? Lê e entende, fluente. Pouquíssimos. Mas você tem no seu idioma, isso é uma bênção? Você valoriza? Quanto? Crê? Eu quero encerrar essa aplicação mostrando para você o seguinte, preste bem atenção. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve com Tomé, Tomé ouviu os discípulos dizendo, Jesus ressuscitou. Ele disse, enquanto eu não ver, e não tocar, ver na mão, ver o lado, eu não creio. Aí Jesus Cristo aparece, e diz para ele, pega, com compaixão, né? Pega. Ele disse, Senhor, Deus meu, ele disse, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram aí, creram. A palavra ouvida deve ser acompanhada de fé. Por isso que os nossos pais reformadores, quando tinha o sermão, disse, como é que deve ouvir a palavra de Deus? Ele disse, uma das coisas, deve se ouvir com fé. Eu creio, Senhor, que a tua palavra, ela é a verdade, e eu quero pautar a minha vida por ela. Como é que você está nisso? A segunda coisa que eu queria que você pensasse é fidelidade. E aqui, meu querido irmão, eu peço que você olhe isso com muita atenção, por favor. Olha, Deus é fiel. Não tem a frasinha que o pessoal bota nos carros, né? Deus é fiel, Deus é fiel. Amém, Ele é mesmo. Mas a pergunta admite uma outra pergunta, no sentido inverso. Ele é fiel, e eu? E aí eu quero que você observe, não precisa sem pensar muito, que você como eu somos infiéis, irmãos, infelizmente, porque nós pecamos contra o Senhor, quebramos a aliança. Isso não é motivo de se gloriar, não, é de se entristecer. Prova disto é que neste culto, você acabou de ter um momento de confissão de pecado, você admitiu, eu quebrei a aliança. Em outros casos está dizendo, eu fui infiel. Mas observe bem, você precisa reconhecer isso. Você não é tão bonzinho quanto você acha, não. Mas não é mesmo. Você precisa reconhecer isso, se humilhar diante do Senhor e entender que a sua permanência no corpo de Cristo se dá não por causa da sua fidelidade, mas por causa da fidelidade de Deus a si mesmo. E por consequência a mim. Lembra de Ezequiel 36? Fique bem claro isso. Não é por amor de vós, mas é por causa do meu santo nome que faço isso. Ele é fiel a si mesmo. Então você tem que olhar e dizer, Senhor, eu professo a fé em Ti. Qual tem sido o grau da minha fidelidade? Porque a Bíblia me exorta. Ser fiel até e dar-te o quê? Então, se por um lado eu reconheço a minha infidelidade, por outro eu sou exortado por todos os meios dados pelo Senhor, a permanecer fiel. Seja um crente fiel. Seja fiel às obrigações que você assumiu por juramento. Quando você professou a sua fé, quando você batizou, você jurou. E você não está cumprindo isso, e você quer acusar o judeu? Então, na minha condição, seja fiel, seja fiel a Deus. Quando o profeta Malaquias condena aquela nação, ele diz, olha, sabe por quê? Porque vocês foram infiéis aos votos feitos, vocês foram infiéis. Mas sabe qual é a grande bênção? É saber que a nossa salvação não depende da nossa fidelidade. Porque lembra que o justo verá pela... Então estamos bem firmados naquele que é fiel. Quem é o fiel?
Jesus. Esta é a grande bênção. Que maravilha sabermos que infiéis são salvos pela graça. Esse é o Evangelho. Essa é a bênção que nós temos. Que maravilha. Penúltimo. No terceiro argumento do apóstolo Paulo, ele fala que os crentes estão dizendo que vamos pecar para os atributos de Deus o quê? Ficar em evidência. Não faça isso. Não use desse argumento, nem teórica, nem prática. Por quê? Porque você quer mesmo glorificar a Deus? Abra a sua Bíblia aí, por favor, em Mateus capítulo 5. Quer mesmo glorificar a Deus? Veja o ensino de Cristo. Mateus capítulo número 5. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo dá uma dica para você glorificar a Deus. Uma dica não, uma orientação. Verso 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. Abriram? Posso ler? Olha o que é dito, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram onde? Na casa. Agora lê o 16. Assim perceba bem, para que veja as vossas más obras ou boas obras? Então ele quer que você glorifique por meio da prática da obediência ou da desobediência? Então ele quer que a verdade de Deus seja conhecida porque você fala a verdade ou porque você é um mentiroso? E por que mente? Você está vendo? A gente sabe, mas não faz. Então, se quer honrar a Deus, seja santo. Fala a verdade. Faça o bem. Obedeça os mandamentos. Esse é o caminho que o povo de Deus tem dado pelo Senhor para Deus ser glorificado na vida de cada um de nós. Os judeus pensavam que não, vamos pecar. Pecar porque a gente peca, a justiça de Deus vem, a verdade de Deus aparece, porque nossa mentira, a verdade dele aparece. Não é assim. Isso é uma mente revertida, inversa, rebelde. Nós devemos trazer a lume os atributos gloriosos do Senhor por uma vida santa, e não por uma vida em pecado. E deveríamos, preste atenção, deveríamos nos entristecer todas as vezes que a justiça de Deus aparece por causa do meu pecado. Você entendeu? Por isso que o momento de disciplina na igreja é um momento de tristeza. Por isso que o momento de disciplina em casa, crianças, é um momento de tristeza. Porque você está fazendo com que fique evidenciado atributos de Deus perfeitos por meio do pecado. Não deveria ser assim. Deveria ser pela santidade. Mas aí, a última. Paulo encerra no capítulo 3, verso 8, dizendo que essa sentença é pesada. A condenação destes, dos judeus, é o quê? É justa. Está certa, ele tem que ser condenado mesmo. Mas olha, a semelhança das demais partes que se aplicam a nós como igreja, essa também. Então, nossa condenação, a minha condenação e a sua é o quê? É justa ou injusta? Então, se você for condenado e for para o inferno, Deus está sendo justo ou injusto? Justo ou injusto? Porque eu sou pecador. Porque peco. Ele está sendo justo. Mas Ele fez o justo, o único, tomar o lugar dos injustos, para que nele eu fosse o quê? Salvo, justificado. Lembra da máxima? O justo viverá pela fé.
Então talvez você saísse daqui hoje dizendo: eita, Senhor Deus, que sermão terrível. Senhor, eu não precisava ouvir isso, eu já estava tão para baixo, eu já saio daqui agora o quê? Mais para baixo ainda, porque agora eu sei que eu estou justamente condenado. Amém! Que você está pensando assim? Mas você não vai sair daquela porta sem descobrir e sem ouvir que para você que foi justamente condenado, Deus enviou o seu Filho, o justo, para morrer pelos injustos, a fim de que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tem o quê? Você tem essa bênção. Então pode ir para casa em paz, consciente do seu pecado, do seu estado, mas consciente da salvação que temos em Jesus Cristo. E bendito seja o Senhor por isto. Tome ciência disso, irmão, da sua condição, mas tome ciência também do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.